Seja o melhor na área que você executa. O mercado de trabalho, ele não tem paciência para o profissional que se coloca como profissional amador. É preciso estudar, é preciso buscar conhecimentos. É necessário que você faça uma pós, que você faça um mestrado, faça doutorado e você nunca pare de estudar para que você possa melhor atender. Hoje eu estou aqui com o fisioterapeuta Jonathan Oliveira Machado, tá? É uma pessoa muito competente, ele fez pós, é formado em pós em osteopatia, fisiologia do exercício e treinamento personalizado, além de ser professor de capoeira e também faixa preta em taekwondo, primeiro dan, aqui pelo nosso projeto, né? Mas assim, eu vou deixar que ele se apresente, falar um pouquinho da sua biografia. Saudações a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, do meu amigo Simas. Faz tempo que a gente está conversando, né, que a gente está tentando esse encontro. Hoje a gente conseguiu, né, para falar um pouco sobre saúde, falar um pouco sobre fisioterapia, né. Como o meu amigo aqui falou, eu me chamo Jonathan, Jonathan Machado, sou fisioterapeuta e profissional de educação física, né. Hoje eu atuo nas duas áreas e principalmente na área da fisioterapia, tá? Quem não conhece a fisioterapia é a área da saúde que estuda, avalia e trata disfunções cinéticos funcionais, seja ela adquirida através de um acidente, né, no decorrer da vida, ou congênita, né, que é ao nascer, né? E o fisioterapeuta, ele tem um papel importantíssimo na sociedade. O fisioterapeuta, ele é o profissional que devolve a função para a pessoa, para o indivíduo. Ou seja, se o médico, ele é o profissional que salva vidas, o fisioterapeuta, ele é o profissional que devolve a vida, devolve a vontade de viver para esse indivíduo que passou por um momento difícil, seja uma doença respiratória, seja um acidente onde ele teve algum tipo de fratura grave. Então, o fisioterapeuta, ele vai trabalhar devolvendo a função para esse paciente. Ele vai devolver a funcionalidade para assim ele conseguir realizar as tarefas de vida diária simples do dia a dia, né? Como pentear o cabelo, como trabalhar, como estudar, como tomar banho, vestir uma roupa. Para quem tem um problema físico, até vestir uma roupa, pentear o cabelo, tomar um banho se torna uma tarefa extremamente difícil. E é isso. Meu irmão, Jonathan, eu percebo que às vezes as pessoas, né, eu percebo, porque eu digo que eu já passei por isto, tá? Eu não sabia que eu estava perdendo músculo, né? Eu piloto uma moto, uma Twist Uhum. 250, e eu sabia que eu estava perdendo massa e perdi alguns movimentos, e eu percebi que algum tempo depois, né, e graças ao Jonathan, que foi um dos, né, foi meu último fisioterapeuta, e, né, além de, passei por mais dois, mas assim, ele na verdade foi o último, e eu consegui me tornar de novo a pessoa melhor do que até eu era antes. Assim, eu me senti deficiente dos braços. E isso acontece com muita gente. E eu percebo que tem muita senhora. Eu não sei se era questão de uma osteoporose, né? Mas fala um pouquinho por que as pessoas às vezes não percebem quando você mais se depara, você está com um braço, né, caído deficientemente. Por que acontece dessa forma? Então, quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento humano, o indivíduo ele começa a envelhecer quando ele é gerado. No momento que o indivíduo ele é gerado, ele começa o processo de envelhecimento. Você já nasce e inicia um processo de envelhecimento humano. E quando a gente chega nos 30 anos de idade, a gente pode considerar que ali a gente está no auge da forma física humana. A partir dali, o ser humano, seja o homem ou a mulher, ele chegou no seu máximo. E a partir daquele ponto ele começa a ter alguns déficits. Um deles a gente chama de sarcopenia.
A sarcopenia nada mais é do que a perda natural, né, de força, potência muscular e massa muscular. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo. Independente. A gente acaba tendo esses déficits, né? Faz parte do que eu sempre digo, faz parte do processo de envelhecimento natural do corpo humano. Todo mundo vai passar. Mesmo sendo um corpo que esteja em movimento, porque eu era um cara que vivia em movimento. Eu pratiquei o Kung Fu, aí veio a pandemia, aí eu parei, mas eu estava pilotando uma moto que eu fazia em média de 5 km por dia, né? Mas aí, quando chegou no momento que eu comecei a ficar mais um pouco sentado, foi que eu sentia aquela perda muscular, né? Ardia, e eu não sabia o que era. Né? O homem acha que ele é de ferro, né? Então não procura o médico. A mulher não, a mulher sente qualquer coisinha ali, ela vai para o médico. E ela está certa. Então isso aí é um aviso. Eu estou passando isso falando de mim, porque eu passei por isso. Né? E o João também percebeu. E além dos tratamentos, né, é preciso você ter um conhecimento muito profundo, porque senão vamos trabalhar só força. Aí daqui a pouco você está travado. Não é isso? Exatamente. E hoje, Simas, a gente tem um problema, cara, que a gente pode dizer que é o problema do século, porque a gente está numa era muito tecnológica, onde tudo está mais fácil. Antigamente a gente tinha mais trabalhos braçais, antigamente a gente tinha mais tarefas práticas. Hoje em dia está muito tudo automático, tudo tecnológico. Então, o mundo hoje enfrenta uma onda de sedentarismo, tá? Sedentarismo, para quem não conhece, minha gente, pessoal de casa, sedentarismo nada mais é, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala que o sedentarismo é a diminuição, né, ou a ausência de exercício físico, tá, desse indivíduo, e isso pode trazer diversas consequências para a vida desse indivíduo. Isso pode encarretar em várias patologias crônicas, né, que o sedentarismo ele pode contribuir com isso. Segundo a OMS, né, ela também fala que o indivíduo ele precisa, semanalmente, ter um gasto calórico de no mínimo 4.000, ou melhor, no mínimo 2.400 calorias semanais. Tá? Aí tem muita gente que diz assim, não, porque o meu trabalho é braçal, eu trabalho de pedreiro, eu trabalho com faxina, eu vou trabalhar, eu ando de bicicleta, a minha vida é ativa, né? Sou atleta, mas aí que você se engana. Aí que você se engana. Porque existe uma grande diferença entre atividade física, olha o que eu falei, é a diminuição do exercício físico. Então existe uma grande diferença entre atividade física e exercício físico. São duas coisas totalmente diferentes. Como assim? Atividade física é toda aquela atividade que te tira do zero, que te tira da inércia, que vai ter um gasto calórico mesmo que mínimo. Ou seja, caminhar, sentar, levantar, andar de bicicleta, trabalhar, fazer uma faxina em casa. Tudo isso é considerado atividade física. E na academia, né? Pois é, aí já a academia é o que a gente entra, o que a gente denomina de exercício físico. Exercício físico é toda aquela atividade que ela é planejada, onde eu tenho um planejamento, onde eu vou traçar ali metas e objetivos. Como assim? Eu posso fazer uma atividade aeróbica, por exemplo, para perder gordura, ou simplesmente para melhorar as taxas, melhorar o colesterol, melhorar a pressão arterial, melhorar a glicose. Aquele é meu objetivo. Eu quero ganhar massa muscular, né? Eu quero ficar mais musculoso. Então aquilo ali é o meu objetivo. Então no momento que eu traço o objetivo, eu digo que aquilo ali é um exercício físico. E tem muita gente que confunde. E hoje, o principal mal do século é o sedentarismo. O sedentarismo, eu costumo dizer, Simas, que é o pai da maioria das doenças. É o pai da maioria das doenças. Se você se movimentasse mais, você teria um risco muito menor de adquirir algumas doenças. Por isso que no Oriente, né, você vê pessoas de 80, 90 anos, eles conseguem fazer movimentos que um jovem consegue fazer, porque eles se preparam para isso, né? Para a velhice, né? Se preparam para a vida e para quando chegar na velhice eles continuam em forma. Nós não, nós quando chegamos aqui 50, 60 anos, muita gente, muitos brasileiros estão numa deficiência muito grave, osteoporose. Aí fala aí, osteoporose,
Tendinite, tem as ites da vida, não né? é? É artrite, é tendinite, é bursite. E como resolver isso, João? Cara, seguinte, é, antes de 1940, por aí, se dizia que saúde era simplesmente a ausência de doença. Ou seja, você não tinha uma infecção, você não tinha uma gripe, você não tinha uma tosse, você não tinha uma febre, você era considerado um sujeito saudável, tá? Mas após esse período lá de 1940, lá na década de 50, no início da década de Mas 50, também morria cedo, né? morria cedo. A expectativa de vida era muito menor. É, Mas porque justamente alguns hábitos que eram tidos como hábitos, vamos dizer assim, de status, né? Como fumar, por exemplo, era algo que era um exemplo de status, né? Se você fumava, você era um cara elegante, né? Você fumava, era atraente, as mulheres os gostavam. filmes traziam muito isso na década de Os 80, filmes né? de Os filmes cowboy, de principalmente, faroeste, né? De era. faroeste. Faroeste, aqueles filmes de ação e tal. Os caras com charuto, né? Eu mesmo aprendi, eu fui tentar aprender a fumar, mas isso não serve pra mim. Não, não tem, não, não é legal não, tá? Então, cara, então nessa época se viu que saúde não era só isso. Então, novamente, a Organização Mundial da Saúde, ela viu que a saúde, ela deveria ser conceituada de outra forma. Então, se conceituou a saúde, que hoje em dia é o conceito que a OMS traz, ela fala que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Eu preciso, Simas, de um equilíbrio. Eu preciso ter um equilíbrio. Esse equilíbrio corporal a gente tem nome, a gente chama de homeostase. A homeostase nada mais é do que o equilíbrio desses três fatores. Eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem socialmente e eu preciso estar bem mentalmente. E uma coisa está ligada à outra totalmente. Uma coisa está ligada à outra. Se eu não estiver bem em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, né? Eu não vou estar bem no trabalho, porque isso vai refletir. Isso vai Com a mulher, refletir né, no casamento, que é no onde se gera casamento. muito conflito, né? Pois é, e vice-versa. Às vezes um problema do seu trabalho pode encarretar num problema em casa. E isso vai interferir na sua saúde mental, porque naquele momento você vai ficar mais irritado, entendeu? Vai ficar mais mal-humorado. Então você vai estar propício a ter mais atrito com as pessoas que estão à sua volta. Causa acidentes, né, no trânsito. Pode causar acidente no trânsito, porque pode deixar você desatento. E o que é que isso pode acontecer? Se a sua mente não está bem, você não vai estar bem com as pessoas que estão à sua volta. E isso faz com que a gente prejudique a sua saúde social. O que é a saúde social? Eu estar bem com a sociedade, cara. Eu tenho que pensar, Simas, que eu não estou no mundo sozinho. Eu vivo numa sociedade. Então, para eu ter saúde, eu preciso estar bem com as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso estar bem com a minha vizinhança. Eu preciso estar bem no meu trabalho. Entendeu? Eu preciso estar bem em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, com os irmãos, seja lá quem for. Então, para eu ter um equilíbrio e realmente aí sim que a gente vai ter saúde. É a partir disso que a gente vai ter saúde. E a gente percebe que quantas dores, não é? Às vezes é uma questão emocional, ela pode causar, não é? Não só psicologicamente, mas ela causa também questão muscular, não é? Na estrutura óssea também do cidadão, e isso é muito prejudicial. E é muito importante o conhecimento do especialista. Foi bom você ter falado isso, Simas, porque a IASP, né, que é a Associação Internacional de Estudos sobre a Dor, né, é uma organização a nível mundial, né, que estuda a dor. Né? E eu sou um profissional que hoje eu estudo dor. Eu trabalho tratando dor, tipos de dores diferentes. Tá? E existe um conceito hoje definido do que é dor. Né? O conceito é que a dor, segundo a IASP, né, ela fala que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, né, ocasionada por uma lesão tecidual real ou potencial. Veja bem, real, que é quando eu tenho realmente uma lesão, uma inflamação, um trauma, uma fratura. E quando é potencial é quando não tem essa lesão e mesmo assim eu sinto dor. Muita gente reclama de dor, mas vai no médico, faz os exames e não aparece nada no exame
Daí eu dou um exemplo muito bom, né, que hoje em dia muita gente tem, principalmente as mulheres, que é a fibromialgia, né? A fibromialgia hoje, ela não tem uma origem, ela não tem ainda uma causa específica já descoberta, né? E o governo federal já está trabalhando essa área para que eles paguem benefício, né, para essas pessoas, Sim. até um termo de uma aposentadoria, porque maltrata demais, não é isso? E muita gente sofre, quem passa por esse problema da fibromialgia. Como diz um amigo meu, né, um colega de profissão, que foi meu professor também, né, o Josivaldo Caetano, né? Um abraço aí, professor. Então, não existe dor emocional. O que a gente tem é a dor, e a dor, ela interfere, né, na emoção, e a emoção interfere na dor. É uma via de mão dupla. Ou seja, a emoção não causa dor, mas ela interfere na dor, ela potencializa a dor. Ela potencializa, se você tiver de ter um linear de dor 6, se você tiver para baixo, O medo, né? com O medo, medo que, entendeu? Se por tiver exemplo, tu vai extrair um depressivo, dente, né? Você sabe que antes de boa, começar a botar o alicate já ali, começa a doer. né? Mas o medo te faz você ficar gelado, né? Isso é verdade. Tremer, você ficar assim, tenso, não é isso? E você vê que o medo, ele é bom, ele não é ruim o medo. Porque o medo, ele é o que evita que a gente faça besteira, né? É. O medo, ele é um sistema de defesa do corpo humano. Aí, você falou uma coisa boa aí. Porque quando eu falo de emoção, né, potencializador, eu falo porque o nosso sistema nervoso, ele tem várias vertentes, né? A gente tem um sistema nervoso central, a gente tem um sistema nervoso periférico e a gente tem um sistema nervoso autônomo, ou também conhecido como sistema nervoso neurovegetativo. O que é isso? A gente divide isso em dois, tá? A gente tem um sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático nada mais é do que o sistema nervoso de alerta, que a gente também conhece como luta ou fuga. É esse que é ativado quando a gente está estressado, quando a gente está com raiva, quando a gente está aborrecido. Então a gente está com o sistema nervoso parasimpático ativado. É esse que faz a gente ficar estressado e não dormir. É esse que faz a gente ficar em alerta o tempo todo e não conseguir relaxar, ficar irritado com facilidade. E o outro que a gente chama, que é justamente o contrário, né, o oposto do simpático, é o parasimpático, né? O parasimpático nada mais é do que o sistema nervoso de relaxamento, é a volta à calma. E muita gente tem dificuldade em ativar o sistema nervoso parasimpático. Muita gente tem dificuldade em relaxar. Muita gente tem dificuldade em parar, respirar, contar até 10, entendeu? Eu gosto de estar gastando energia. Tá Eu agitado, não né? Você é uma gosto de pessoa estar, agitada, você é uma eu pessoa não agitada. gosto de ficar, por exemplo, em meditação. Eu prefiro estar fazendo esforço físico. Você dorme bem? Durmo bem. Dorme bem. Então Durmo. você consegue ativar, você é uma pessoa calma. É, Você sou. consegue ativar o seu sistema nervoso parasimpático, né? E o que é que isso pode encarretar? Além da ativação do seu sistema nervoso simpático, né? Que é aquele sistema de luta ou fuga, de alerta, a gente também tem uma substância que a gente libera, porque o estresse no nosso corpo, ele é via de mão dupla também. Tudo no nosso corpo, ele tem uma taxa de benefício e uma taxa de malefício. E o estresse, ele funciona dessa forma. O estresse, ele serve como uma defesa do corpo, né? Ou seja, você está em alerta, né? Se você é calmo demais, também não é bom. Você tem que ter uma hora que você tem que estar alerta, né? Você está, sei lá, numa situação de perigo. Se você estiver calmo demais, isso vai dificultar na hora de você tomar uma decisão, né? Então, desde a segunda teoria lá da evolução, né? Que a gente tem várias teorias, mas tem principalmente a teoria da evolução, né? Quando a gente fala de ciência, a gente fala da teoria da evolução. Então, fala que o estresse ele foi muito importante para a sobrevivência do Homo sapiens, né? Do homem da caverna, né? Quando saía para caçar, quando ia atrás do alimento para levar para sua família, né? Então, o estresse nesse momento ele foi muito importante, porque é o que fazia com que aquele homem das cavernas, aquele Homo sapiens, né? Ele não relaxasse, ele não baixasse a guarda, né? E na nossa vida é basicamente isso. Só que, via de mão dupla, o estresse ele libera uma substância, que é um hormônio, né? Chamado cortisol.
O cortisol nada mais é do que o famoso hormônio do estresse. E ele é liberado numa região do nosso corpo, né, que é uma glândula que fica acima dos nossos rins, né, que é a glândula suprarrenal, ou glândula adrenal também, como é conhecido em algumas literaturas. E essa substância em grande quantidade, ela é altamente prejudicial. Ela deixa o nosso metabolismo lento e ela é uma substância altamente inflamatória. Falando em inflamatória, eu percebo que eu acredito que uma das grandes causas, eu acredito porque eu não sou especialista, tá? Ele é que vai dizer. Eu acredito que a postura, a educação de postura, isso também prejudica muito, né? No desenvolvimento da sua vida até uma determinada, vamos dizer, faixa etária. Não é isso? Também. Mas o que é que acontece? Existem alguns estudos. É aquela história do ovo. Antigamente se dizia que o ovo fazia mal à saúde, por incrível que pareça, né? Tem gente que hoje come bastante ovo, né? Faz É, musculação, o pessoal do fisiculturismo, né? Mas isso. antigamente se dizia que a gema do ovo era concentrado em colesterol ruim, né? Que é o LDL, Isso. né? Hoje sabe-se que o colesterol que tem dentro da gema do ovo é um colesterol bom, que é o HDL, né? Um colesterol benéfico para a nossa saúde. Mas até um certo ponto da história da ciência se achava que o ovo fazia mal. E hoje a gente tem alguns estudos que falam que a melhor postura é a última. A melhor postura é que o seu corpo se adapta. Por exemplo, o indivíduo passou a vida inteira andando numa postura curvada. Né? Ele andou a vida inteira curvado. E certo dia ele foi fazer um tratamento para melhorar a postura. Aí de vez, melhorou a postura. Mas de vez de melhorar a postura e diminuir a dor, ele aumentou a dor. Por que será? Porque aí ele passa a ficar cansado, né? O corpo não está acostumado àquele tipo de, vamos dizer, de momentos, né? Que ele está trazendo de novo. Boa. Então, o que é que acontece, Simas? A principal característica do corpo humano é a adaptação. O corpo ele se adapta a diversas situações. Se eu sair daqui, Maceió é quente, né? Tá chovendo esses dias, mas Maceió é quente, É. né? Alagoas é quente. Se eu for para um local de frio, eu vou sofrer nos primeiros meses. Mas depois de um certo tempo, o meu corpo ele vai se adaptar àquela temperatura e eu vou ficar tranquilo numa temperatura que antes para mim era muito frio. E talvez quando eu voltar para o calor, eu estranhe, É. porque o corpo nada mais ele passou por um processo de adaptação. O corpo humano na questão de postura ele funciona basicamente assim. Você passa a vida inteira naquela postura, então o seu corpo ele se adapta àquela postura. No momento que você vai tentar corrigir de forma mais radical, o corpo ele vai supercompensar, né? O corpo ele vai literalmente reclamar. Isso vai fazer com que você possa sentir dores que você nunca sentiu. Tem alguma diferença que entre a fisioterapia? Eu acredito que sim, né? A fisioterapia e o, vamos dizer, o reumatologista. Então, a reumatologia é uma especialidade médica. Foi bom você ter falado isso, Simas. Seguinte, o primeiro curso de fisioterapia no Brasil, a grade foi tirada da grade da medicina, né? A fisioterapia no Brasil, ela tem pouco mais de 50 anos, surgiu ali no final da década de 60, e o primeiro curso ele foi tirado do curso de medicina. Então, muitas especialidades da fisioterapia, ela é uma versão da especialidade da medicina. Então, antigamente, quem fazia o papel do fisioterapeuta era o geriatra. Ou melhor, o geriatra não, o fisiatra. Quem fazia era o fisiatra. Né? E para cada especialidade da fisioterapia, a gente tem uma versão na medicina e vice-versa. Por exemplo, neurologista, a gente tem um fisioterapeuta neurofuncional. Né? Para ortopedista, a gente tem um fisioterapeuta traumato ortopédico. Para o pneumo, a gente tem o fisioterapeuta respiratório. E assim vai. Cada especialidade tem uma versão. Tanto a medicina quanto a fisioterapia, elas andam juntas nesse quesito. Eu acredito que o Brasil, tá, precisa valorizar mais,
essa, essa especialidade que é a fisioterapia, porque é uma área da saúde, né, que não é tão valorizada, não é tão valorizada, né? A medicina em si, o médico, qualquer uma outra área médica, ela, ela é muito valorizada, né, em termos de consulta, em termos de tratamento, né, quanto mais você utiliza, mais você é beneficiado. Isso. Já a fisioterapia, e veja quanta importância a fisioterapia tem na vida de um cidadão que está se desculpa, está se atrofiando ali e ele consegue trazer de volta aquela pessoa, não é, a andar, a ter mobilidade, a se desenvolver. E isso não é valorizado. Com certeza. E Simas, falando de dor, né? A gente tem um campeão das dores, né? Qual será? A dor na lombar, né? Quem Ah, nunca sentiu aquela dor na lombar? É o campeão na clínica quando eu atendo. Vamos botar assim, de 70 a 80% dos pacientes que entram para fazer tratamento lá na clínica é por conta de lombalgia. É por conta de algum problema na região lombar. é mais do que joelhos. Muito mais do que joelho. Muito mais. Pode colocar uns 70 a 80% dos pacientes que chegam lá é com dores na coluna, com dores na lombar. Né? O segundo seria joelho, o terceiro seria ombro. Mas o primeiro é lombar, disparado. Né? Porque quando a gente fala de dor, como eu falei agora há pouco, né? Não existe só um tipo de dor. Existe mais de um tipo de dor. Essa dor que a gente sente no dia a dia, não consigo levantar o braço, estou com a tendinite, estou com a bursite, né? Eu estou com a inflamação, levei uma pancada, caí da bicicleta, caí da moto. Essa dor é a dor Fratura, né? fratura. Essa dor é a dor da lesão, né? É a dor que a gente chama de nociceptiva. É uma dor nociceptiva. O que é o nociceptivo? O nociceptivo ele é um receptor, né? Do estímulo doloroso. Ele é responsável por carregar o estímulo doloroso para o sistema nervoso central. Então, toda vez que a gente tem uma lesão, quando a gente sente dor, quer dizer que esse receptor, esse nociceptor, está trabalhando. Ele que está levando o estímulo para chegar lá no sistema nervoso central e você sentir a dor. Então, a dor nociceptiva é essa dor comum que a gente conhece. É a dor quando você, por exemplo, bate o dedinho na quina da parede, ou quando você bate o joelho na quina da mesa. Esse é o que a gente chama de dor nociceptiva. A outra dor que é muito comum também é a dor que a gente chama de neuropática. A dor neuropática nada mais do que a dor em trajeto, né? A dor de neuropatia. Quando existe alguma estrutura ali comprimindo alguma região nervosa. Porque, por exemplo, nosso corpo, lógico, ele é comandado pelos nossos nervos, né? A gente tem pares de nervos cranianos, temos nervos espinhais, e esses nervos são responsáveis por dar o comando para o nosso corpo funcionar. A gente tem nervos para funcionar os membros inferiores, para funcionar os membros superiores, para falar, para sentir cheiros, né? O olfato, para ouvir, para enxergar, né? Para andar, para respirar. Cada segmento desse precisa de uma inervação. E o nervo, ele é uma estrutura que ele não permite ser tocado. Ele não permite ser tocado. Se você tocar no nervo, um exemplo muito comum é quando a gente bate o cotovelo em alguma região e dá um choquinho. Não sei se vocês pessoal de casa, já ouviu falar ou já passou por isso. Você está aqui e bate o cotovelo em alguma região e sente aquele choquinho. Isso nada mais é do que um contato que você teve ali no nervo que passa aqui no cotovelo, que é o nosso nervo ulnar, né? E esse... Eu achava que era um osso. Você achou que era o Eu osso? achava que era um osso duro, né? É o osso Não. mais duro do corpo. Nessa região também passa vários ossos. Aqui a gente tem um acidente ósseo, né, que a gente chama de olécrano, né? Ao lado do olécrano, a gente tem a passagem desse nervo, que é o nervo do ulnar. ladinho, né? Do ladinho. Ah, Por isso que quando a gente bate aqui o ossinho, o olécrano, dá essa sensação de choquinho. Porque a gente tocou no nervo. O nervo ele não permite ser dói pra tocado. caramba. Dói, não dói? Dói e dá aquele choquinho. A mão às vezes fica dormente. Então isso é o que a gente chama de neuropatia. Isso também acontece nos nossos membros inferiores, superiores.
Então, como é que isso se dá? E não é emocional. Não é emocional. Isso é uma dor física. É. Isso é uma dor física. Então, o que é que acontece? Quando esse nervo é tocado, acontece naquele momento um conjunto de sintomas. Esses sintomas, eles são bem comuns. Pode aparecer todos, né? O indivíduo ele pode sentir todos, ou alguns, né? Que é, primeiramente, a dor, mas não é uma dor igual às outras. Não é uma dor que você levou uma pancada e está doendo ali. É uma dor que a gente chama de dor em trajeto. Que é uma dor que uma hora está aqui e parece que a dor ela vai caminhando. E essa dor, normalmente, ela é acompanhada de cansaço, de dormência, de formigamento, falta de força, sensação de peso. Isso tanto vale para os membros superiores quanto inferiores. Isso é o que a gente chama de neuropatia ou dor neuropática. A terceira dor, que essa é a dor que está muito atrelada à parte emocional, Simas, é a dor neuroplástica. A dor neuroplástica é a dor da fibromialgia, por exemplo. Porque é uma É dor. nos ossos ou é no músculo? Não se tem uma causa específica do que é a fibromialgia. O nervo, né, eu acho. Também não. Não se tem ainda um estudo específico que diga que a gente tem teorias e especulações, tá? A teoria mais forte que a gente fala, que eu estudo muito, fala sobre as mitocôndrias, né? A gente fala que é uma deficiência na mitocôndria. A mitocôndria, para quem não sabe, é uma organela, né, que está presente nas nossas células e ela é responsável pela produção de energia. Tanto que quem tem fibromialgia, a dor é uma dor diferente. É uma dor que ela é seguida de cansaço, é uma dor que é seguida de indisposição, mudança de humor, a pessoa fica desanimado, fica irritado, dá aquela moleza. Perda, né? Perda também nos movimentos. Também pode acontecer também, você pode ficar um pouco mais lento. Então é uma dor diferente, é a dor que a gente chama neuroplástica, porque ela não tem a ver nem com neuropatia, nem com nervo, nem tem a ver com pancada, com lesão. E não fica bom mais. Muitos estudos, né, levam a crer que o melhor tratamento para fibromialgia é o exercício físico. Não se tem medicações específicas, não se tem tratamentos específicos. O que a gente faz na fisioterapia com quem tem fibromialgia é justamente a parte de cinesioterapia, que é a parte de exercício terapêutico. Aquele indivíduo, todos os estudos recentes falam que o indivíduo que tem fibromialgia, ele tem que realizar exercício físico. Por quê? Veja bem, olha que interessante. Simas, você sabia que dentro da gente tem uma farmácia? Não, Não sabia? não. Pois fique sabendo, você de casa, fique sabendo que dentro de você tem uma farmácia, tá? É a nossa farmácia que a gente chama de farmácia endógena. É uma farmácia interna. O nosso sistema endócrino, ele é responsável pela liberação, pela secreção de substâncias, né? Que a gente conhece já, todo mundo conhece, que são os hormônios, né? Quem nunca falou, fulano tá crescendo, tá cheio de hormônio, né? A gente fala muito sobre isso, né? Uhum. Então, a gente cresce ouvindo Espinha, falando né? sobre Tá hormônio. criando espinhas. Tá criando espinha, né? Tá nascendo Tá acne, pálido. tá pálido. Justamente por conta da liberação de hormônios da idade, né? E o nosso corpo, ele libera esses hormônios. E quando a gente faz atividade física, a gente libera diversos hormônios benéficos para o tratamento da dor, para o bem-estar e qualidade de vida do indivíduo como um todo. A gente libera uma coisa que a gente chama assim de quarteto da felicidade. O quarteto da felicidade são 4 hormônios que é liberado durante a atividade física, né? Que é a endorfina. Endorfina vem do grego, né? Uma palavra que vem do grego. Endo quer dizer interno e morfina quer dizer analgésico. Significa no geral, né? No bom português. Analgésico interno. É o analgésico natural do nosso corpo, né? É a endorfina. Temos a serotonina, a dopamina e a ocitocina. São esses 4 hormônios que são conhecidos como hormônios da felicidade, o quarteto da felicidade. Por quê? São hormônios que te dão sensação de bem-estar, relaxamento, bom humor. Entendeu? São hormônios que te deixam bem. E isso, o que o professor, né? Aí o Dr. João está falando, é o seguinte, é verdade, eu tiro isso por mim, porque eu sou um cara que, assim, eu durmo muito bem. Só que eu acordava quando eu estava com esse problema aqui nos ombros, nos braços, era preciso acordar
3 vezes na noite para fazer exercício, fazer abdominal, para poder relaxar, né, os ossos, os músculos, para me dormir. Eu acordava, às vezes, 2 vezes, no máximo 3 vezes. Mas, assim, eu só melhorava dessa forma, com, com essas flexões, né, fazendo ali 30 apoio, eu tá lá. Meia-noite, o povo dormindo, eu lá, com sono. Mas era quando eu conseguia, na verdade, me aquecer. E está dentro do que o doutor Jonas está falando. Isso é verdade. É verdade. A nossa farmácia interna, ela age muito nisso, né? Se a gente soubesse o quanto faz bem a prática de atividade física, e eu digo mais, eu sempre falo isso para os meus pacientes, tá? Primeiro que sedentarismo e saúde não caminham juntos. A gente tem dois lados aqui, né? A saúde, né? E a gente tem aqui o sedentarismo. Eles não convergem. Eles não andam, eles não caminham juntos. Por quê? O exercício físico, ele é uma necessidade fisiológica tão importante quanto se alimentar, se hidratar, tomar banho, dormir. Tudo isso são necessidades fisiológicas e a atividade física ela entra nesse contexto. Ela entra nesse meio. O indivíduo que não pratica atividade física, ele vai ter futuramente, né? Tem gente que tem mais cedo, depende de cada corpo, né? De cada metabolismo, mas ele vai ter problemas quando ficar mais velho. Aí a gente fala sobre o envelhecimento. Hoje o indivíduo que quer ter, porque hoje em dia ninguém quer ser chamado mais de idoso, né, Simas? Quer não. Hoje em dia é 60 mais. A minha mãe tem 80, vai chamar ela de velha para tu ver. Então, aí o pessoal hoje em dia quer ser chamado de 60 mais. Você vê que até a figurinha da lotérica, aquela figurinha que fica no banco, que era um bonequinho com uma bengala, hoje em dia já retirada, já faz um tempo, né? Hoje em dia aquela... Porque 60 é novo aí, agora. Pois é. 70 anos, as pessoas ainda estão começando a correr, estão vivendo, estão começando a viver, na verdade, depois de 50, né? E exatamente. Hoje, aprendendo todo tudo isso, esse conhecimento que você está passando, vai no fisioterapeuta, as pessoas hoje, sabe, estão bem. Tem uma serestazinha, você vê os velhinhos lá virados no bode lá, dançando, né? Pegando ali, ó, dança mais do que o jovem fica lá só olhando ali, né? Tomando uma cervejinha ou uma bebidinha, é o que fazem. Ou dançando funk. Mas o coroa não. Ele se entregou, ele riu, viu? Ele se entregou, ele lá. Pois aí vai o quê? Vai pro cantinho da parede dançar o forrozinho que a gente dançava na década de 80, 90, a lambada, forró, tudo mais. E saudável. E saudável, exatamente. Então você ter um estilo de vida saudável, torno a dizer, você ter um estilo de vida saudável faz toda a diferença para um envelhecimento saudável. Hoje em dia, se você vê lá o bonequinho, não tem mais a bengala, agora é 60 mais. Por quê? Ser idoso hoje não é sinônimo de doença. Rapaz, Jonathan, eu vou fazer, daqui a mais um pouquinho eu tô fazendo 60. Mas mesmo assim, 60 já, né? Um cara de 60, garotão, né? Mas assim, as pessoas, eu digo, eu tenho 38. As pessoas acreditam, tá? Então assim, e eu estou muito bem, vitalidade, né? E hoje eu estou melhor ainda porque eu sei que eu estive, né, complicado pela questão muscular, né? Eu não lembro, ele é que sabe, que foi o médico, né, na hora que eu estive lá fazendo a fisioterapia com ele, que eu passei, mas hoje eu estou muito melhor do que antes. E eu tenho uma grande preocupação. Aqui na nossa comunidade, aqui vamos dizer, no Vilagem Campestre 2, a gente tem muitas pessoas de idade, pessoas com 60, 65, 70 anos, precisando desse acompanhamento, desse atendimento, desse conhecimento da importância que tem a fisioterapia. Quanto é importante, não é? E é tão difícil. O SUS, ele não abraça 100%. Eu vou colocar a minha média. Eu acho que é 25%. Porque era para ter mais clínicas, ter mais médicos, né, nessa área e ser mais valorizado, porque é de grande importância. Porque imagina uma pessoa que é deficiente, nasceu deficiente. Sim. Já nasceu, né? Mas assim, enquanto você está ficando deficiente quando você era bom, é terrível. Isso é verdade, sim, isso é verdade. E realmente, você falou um ponto que hoje a gente tem muitas clínicas que atendem pelo SUS, mas ainda é pouco.
pouco tempo, 20 minutos. É pouco. Diz que é meia hora, mas para atender quantas pessoas? 10, 13 pessoas numa sala. É pouco. É pouco. Eu acredito que hoje o nosso sistema público, né, e o nosso governo, ele tem que investir mais em clínicas voltadas para fisioterapia, porque é muita gente precisando, gente. Lá onde eu atendo, sempre está lotado. E também a gente precisa investir na nossa formação. Isso. Porque eu sinto que a gente ainda tem uma carência de um suporte de fisioterapia um pouco melhor. Tá? Porque muita gente vai lá para a clínica, às vezes, porque assim, não é a questão do tratamento em si. Eu falo muito do tratamento com humanidade. Com humanidade. Ou seja, você, para trabalhar com fisioterapia, primeiramente você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pessoas. Se você é uma pessoa que não suporta estar num local onde tem muitas outras pessoas, se você não sabe lidar com outras pessoas, não faça fisioterapia, porque a fisioterapia você tem que ter empatia pelo outro. Você tem que gostar de estar perto de outra pessoa e gostar de ajudar o próximo, ajudar o outro. Se você não tem isso em você, você não vai ter vocação para ser fisioterapeuta, tá? Então muita gente vai lá para a clínica porque chega lá, são super bem tratados, né? Chega lá, a gente trata com todo amor, com todo carinho, brinca. Porque a rotina de clínica, de fisioterapia, para quem precisa fazer um tratamento longo, se torna monótona, se torna chata. E se você não trata bem esse paciente, ele vai decair, porque ele não vai sentir gosto de fazer a fisioterapia. E se você chega lá, você dá um bom dia, você dá um abraço, você pergunta como é que você está, está melhorando, está gostando da fisioterapia, você tira uma brincadeira, uma coisa ou outra, aquele paciente já se sente acolhido. E acredite, naquele momento você está ativando a farmácia interna daquele paciente, está fazendo com que aquela dor já dê uma diminuída, já dê uma porcentagem de dor, já dê uma caída. Então isso é importante que você tenha humanidade no tratamento com a fisioterapia. Entendeu? Independente de onde você atenda, quantas pessoas você atenda, mas se você gosta de trabalhar com fisioterapia, você sempre vai trabalhar com um sorriso no rosto. Você sempre vai trabalhar feliz, você sempre vai trabalhar satisfeito, né, de estar fazendo o seu papel para a sociedade. Né? Eu penso isso todo dia, quando eu saio de casa. Eu estou indo lá, mas estou indo fazer o meu papel enquanto profissional de fisioterapia. Muitas pessoas estão me esperando e dependendo de mim. Então eu tenho que dar o meu melhor, sempre. E é importante fazer aquela entrevista, né? Saber de fato o que é que cada um, porque assim, são várias pessoas. Vamos dizer, você tem 13 numa sala, mas às vezes chega mais, tem outras pessoas que faltam, tem outras pessoas que vai ter outra turma. Então, assim, cada pessoa com um problema diferente, Isso. não é? Problema de coluna, né? Como você diz que é o problema, né? Uhum. Tem problema no joelho, tem outro que chega com fratura, né? Acidente de motos, carro, qualquer acidente, né? Problema no próprio músculo ou questão do nervo, né? Que atrofiou por algum momento, por algum acontecimento. Então, assim, e o especialista, ele tem que ter conhecimento. Isso. E também tem que ter a sua motivação de preparar aquela pessoa dentro de um pouco tempo, de 20 minutos de tempo ali, bota meia hora, mas não dá meia hora para tratar 13 pessoas com cada um com um problema diferente. E aquela pessoa tem que sair satisfeita pelo seu atendimento, senão vai dizer assim, vai julgar o profissional, que não tem nada a ver com, né, com que é um bom profissional, mas não tem capacidade dele sozinho tomar conta de 13 pessoas, imagina. Então, assim, é preciso que se valorize mais. É preciso que as clínicas, né, também procurem também que recebem, né, e recebem muito bem, que procure também valorizar também um pouco do profissional, trazer mais equipamentos que possa também ajudar nesses tratamentos, não é isso? Porque não é só a ligazinha, não é só aquele pula-pulinha, não, aquela escadinha ali para o cara fazer movimentos. Tem que ter outras coisas mais especializadas. Não é só uma maca. E às vezes tem a maca, mas nem pode ser usado, porque o cara só não pode estar botando pegar uma pessoa, colocar lá na maca e deixar os outros. Porque Sim, senão vai sim. dizer que aquela pessoa ele é especial. Não, você está valorizando o outro e está deixando a gente, né? Aí começa a inveja. Então tudo isso faz parte. E é Sim, preciso. sim. Não é quando você paga, você tem condições, você contrata o profissional para lhe tratar, né? E Com aí você certeza. não.
Aí Com você vai dar o certeza. seu melhor. Então, tudo é uma diferença. Então, o SUS, ele precisa valorizar um pouco mais nisso. Os donos de clínicas precisam também valorizar também o profissional que está lá, tá? Porque é muito importante a fisioterapia na vida de uma Com pessoa. certeza. Com certeza. Quando o fisioterapeuta dá seguimento, ele foi Com iniciado e certeza. indicado também pelo médico. E dificilmente o médico ele vai acompanhar o paciente tão de perto quanto o Com fisioterapeuta. certeza. Com Não é isso? certeza. Ele não vai passar aqui e chegar, olha, seu problema é sério. Vou lhe passar aqui para um encaminhamento aqui para um fisioterapeuta. Não sabe, não, nem indica o nome do cara porque ele não conhece. Com Aí, certeza, Simas, com certeza. E você tocou num ponto importante, porque assim, muita gente não sabe, gente, por incrível que pareça, né? Mas o fisioterapeuta, ele é um profissional do primeiro contato. O que seria um profissional do primeiro contato? Seria o profissional que você não precisa ir para outro profissional para ele encaminhar. Você pode procurar o fisioterapeuta de primeira. Ah, eu tô com uma dor na coluna, eu tô com uma dor no ombro, eu tô com uma dor no joelho. Então você pode e deve procurar um fisioterapeuta para ele te avaliar, sem antes, previamente, precisar necessariamente ser ir para o médico. Lógico que, se você for para o médico e o médico te encaminhar, né, para fisioterapia, encaminhar para avaliação da fisioterapia, é válido. Mas não necessariamente você precisa ir para um médico para procurar o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, torna a dizer, é um profissional de primeiro contato. Tá? E outra coisa importante, fica até o recado para os meus amigos, meus colegas médicos, né? Porque às vezes eu me deparo com algumas situações na clínica, né? Quando eu vou avaliar, quando eu recebo um encaminhamento, né? De médicos prescrevendo fisioterapia, por exemplo. Entendeu? Eu recebo o encaminhamento e no encaminhamento já está lá o diagnóstico, lógico, que é clínico, mas já os objetivos e condutas e o que eu devo fazer com o meu paciente. Né? E fica até a dica para os meus colegas médicos que basta somente encaminhar para o fisioterapeuta. Lá a gente vai avaliar, né, da melhor forma possível e vai traçar as metas, objetivos e condutas para melhor tratar esse paciente. Tá? Sim, mas está, se eu não me engano, tem perguntas, né? Estamos ao vivo. Tem perguntas, estão pedindo aqui, olhando aqui no celular, estão pedindo para falar um pouquinho sobre, só um minuto, pois não, pode falar. sobre a hérnia de disco, né? É que é muito, essa sim, essa é muito Hérnia de disco, problemático na vida de uma pessoa. com certeza. Aqui um dos nossos, o pessoal tá ligado, hein? Muita gente Bom, bom. assistindo. Pediram para falar um pouquinho sobre a hérnia de disco. Cara, a hérnia de disco é um problema hoje muito presente, como eu falei, de 70% a 80% dos pacientes que procuram a clínica hoje é por algum problema na coluna, tá? Então, o que é a hérnia de disco, né? Primeiramente, a gente precisa conhecer o que é a nossa coluna vertebral. A coluna vertebral, né, o nosso principal pilar de sustentação do nosso corpo, né, a principal função dela é proteger a nossa medula, que é por onde saem os nervos espinhais, tá? E o nosso corpo, ele tem essa coluna, e essa coluna ela é formada por 33 vértebras. O que são as vértebras? São ossos, né, que servem para compor essa coluna, e essa coluna principalmente tem essa função de mobilidade e sustentação e proteção da medula espinhal, tá? E entre essas vértebras, né, essa coluna ela é dividida em segmentos, né? São 5 segmentos, né, que é a cervical, que é o nosso pescoço, a torácica, que é a região aqui próximo das costelas. A gente tem a nossa lombar, né, que é a famosa lombar. A gente tem a região sacral, que é mais ali próximo do glúteo, né? E a gente tem o cóccix, a região coccígena, que seria nada mais do que no processo de evolução, né? Seria a cauda que o ser humano, né, ele perdeu no processo de evolução, né? Seria o finalzinho da coluna, seria uma cauda que o ser humano, né, o Homo sapiens, ele perdeu no processo evolutivo, né? O que a gente chama de cóccix. E só não na região do sacro e na região do cóccix, mas no restante da coluna a gente tem uma estrutura que fica entre uma vértebra e outra, que a gente chama de disco intervertebral. O disco intervertebral, ele nada mais é do que uma estrutura, né, de cartilagem, né, perdão, de cartilagem, que ele serve justamente para amortecer impacto, né, e para dar mais mobilidade a essa coluna, né? E o que é hérnia de disco?
Dentro desse disco, ele é composto, né, por um anel, que a gente chama de anel fibroso, ou ânulus fibroso, e esse ânulus fibroso ele é composto por várias camadas, né, são de 15 a 35 camadas de lamelas. As lamelas são como se fossem outros anéis, formando ali um anel maior. E dentro desse disco, a gente tem uma bolsinha de gel, que a gente chama de núcleo pulposo. O núcleo pulposo é a parte gelatinosa, a parte de amortecimento do disco. E o que é hernia de disco? Justamente é o extravasamento desse núcleo. Esse núcleo ele sai dessa região central e vai para o lado de fora, fazendo com que essa estrutura toque na região de nervo, na raiz nervosa, na medula. E lembra que eu falei lá no início que o nervo ele é uma estrutura que ele não permite ser tocado. Isso. Então, o núcleo pulposo ele vai fazer esse papel de tocar no nervo. Isso, consequentemente, vai gerar o quê? Uma dor neuropática, né? Uma neuropatia. Aí já vem o problema, né? Porque normalmente quem tem hernia de disco tem dor na perna, tem dor no pé, tem formigamento. A depender da gravidade da hernia de disco, você pode até perder o movimento das pernas, por exemplo. Pode perder o controle dos esfíncteres, tem uma incontinência urinária, uma continência fecal, tem uma disfunção erétil, né? Você pode ter dificuldades na relação sexual. Então, isso é sério, né? É sério, é sério. E a pessoa nem imagina que pois é, ser. Cara. Só que aí tá, Simão, eu vou te falar uma coisa curiosa agora. Se a gente fizer aqui nessa sala aqui, tá aqui a equipe aqui de produção, né? Se a gente fizer, tá ali o diretor, tá ali o pessoal do Contra-Regra. Então, se a gente fizer um exame aqui, de coluna aqui, uma ressonância magnética, boa. Uma ressonância magnética, agora, a maioria das pessoas aqui vai ter no mínimo um abalamento discal, que é o início da hernia de disco. Se não tiver uma hernia de disco. Por quê? Metade da população, de 10, 8 vai ter hernia de disco. É mesmo? 8 vai ter hernia de disco. E, possivelmente, boa parte vai ser assintomático. Boa parte vai ter e não vai saber e não vai sentir. O que aconteceu? Eu lembro que isso tem o quê? Uns 20 anos, aproximadamente. Eu usava aquelas Caloi 10, né? E eu não conseguia, né, no teatro era meu meio de transporte. O Jonta era só... Ele Poxa, só entregou minha idade, pô, 20 anos. 20 anos, né? Entregando minha idade, bicho. Ele praticando capoeira. Só vai saber. Ele praticava capoeira, teatro, né? Que é ator também. Então, eu tive um problema na coluna que eu não conseguia. Era como se o meu corpo se deslocasse, né? E você chegou e disse assim, olha, faz uma massagem aí, né? De leve, se agacha um pouquinho e dá uma massagem com essa parte aqui da mão. Aí, rapaz, eu fiquei bom. Eu não sei o que foi aquilo, não sei se era... Eu não sei. Você lembra? Lembro do episódio. A gente tava vindo do ensaio, se eu não me engano. Era ensaio das Paixão de Cristo, das peças que a gente fazia. Isso. E o Simas travou no meio da rua. Travou mesmo. E não foi só uma vez, não. Eu já tinha passado umas 3 vezes por isso. Aí, na época, foi uma técnica que... Na época eu não era fisioterapeuta, foi há 20 anos atrás, né? Faz muito tempo. Estou entregando minha idade. Que Simas é fogo. Então, na época eu já me interessava muito pela área, né? Então eu aprendi uma técnica na época, aprendi na capoeira. Foi um professor de capoeira que me ensinou, né? Que era uma técnica de relaxamento mesmo muscular. Porque o que acontece na maioria das vezes, que pode acontecer quando a gente tem esses travamentos, é um espasmo da musculatura lombar, né? Um espasmo do que a gente chama de quadrado lombar, né? E esse espasmo nada mais é do que um encurtamento da musculatura. A musculatura ela entra literalmente em sofrimento. E na época, sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, né, que foi há 20 anos atrás, né, de lá para cá foram muitos anos de estudo, mas eu não tinha o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, era muito jovem na época. E mesmo assim, eu fui lá e disse, não, essa técnica aqui que o professor lá na capoeira me ensinou. E aí, valeu. No meio da rua. Aí eu digo, sim, mas faça assim. Aí eu fui lá, pô, foi, o espasmo passou, e o Cima destravou, aprendeu a fazer a técnica. E fiquei bom mesmo e não tive mais esse problema.
Hoje, eu volto a dizer, fiquei muito bom mesmo. Só não dou mortal porque eu não sou maluco, né? Então, galera, a hérnia de disco, a cada 10 pessoas, 8 vai ter. Faz parte do processo de envelhecimento natural do corpo humano. Tá? O que vai diferenciar é os sintomas. Tem gente que vai ter sintoma, tem gente que não. Tá? Aí quando a gente fala de hérnia de disco, a gente fala, tem que operar? Não tem que operar? Depende. Hoje, a gente sabe que entre 96% a 97% dos casos de hérnia de disco não são cirúrgicos. Os próprios médicos, eles falam isso. Porque hoje a gente tem, para tratar a hérnia de disco, a gente tem o tratamento cirúrgico e tem o tratamento conservador. O tratamento conservador é o tratamento da fisioterapia. Você vai usar técnicas alternativas para tratar a dor da hérnia de disco. Tá? E outros estudos mais recentes, eles falam que a hérnia de disco ela é reversível. Ou seja, da mesma forma que a hérnia de disco ela pode acontecer a depender da hérnia de disco, ela pode entrar no sistema de vácuo e retornar para o local. O núcleo pulposo ele pode retornar para o local. Isso são estudos recentes. Ou seja, se você faz o tratamento conservador, não faz nada que possa piorar aquela situação, aquela hérnia de disco ela pode cessar. O seu corpo pode regenerar e você passar a não ter mais aquela hérnia de disco. Tá? Vocês que são jovens, que estão vendo, poderão precisar desse conteúdo. Vocês que estão numa certa idade, precisa de conhecimento, precisa analisar, entender o que foi conversado aqui. Começa a rever esse vídeo, pode ser interessante para a sua vida, tá? Como conhecimento para algum parente seu, outras pessoas, tá bom? Então eu só tenho a agradecer, muito obrigado. Agradeço aqui a equipe, ao Lucas que está aqui na produção, a nossa produção que está aqui, né? E Jonathan, muito obrigado. Então divulgue para que a gente possa encerrar mais um capítulo nosso aqui da nossa história, né? Do nosso podcast. Então, meu amigo, mais uma vez agradeço o convite. Pode me chamar sempre que quiser achar oportuno. Quem quiser falar comigo, fica aí as minhas redes sociais. O meu Instagram é @JonathanMachadoFisio, tá? Tô sempre lá antenado, lá tem meu contato, tá? E pode entrar em contato comigo, qualquer dúvida. Jonathan, eu não entendi bem aquilo que você falou lá na fala, no podcast. Pode falar comigo que a gente conversa. Eu sou bem acessível, né? E, gente, dizer que você que é jovem, né? Você que tá visando um futuro, gente, o que vai fazer mudar o seu futuro é o estudo. Estude, se dedique, né? Queira fazer a diferença. Não queira ser mais um no mundo. Queira ser diferente dos iguais. Queira ser diferente. Não queira ser melhor do que ninguém. Queira ser diferente. Mas fulano faz isso, né? Fulano faz aquilo lá. Cara, é como dizia a mãe da gente, a gente não é todo mundo. Seja diferente. Estude, busque seus objetivos. Importante, nunca desista, porque a vida, em muitos pontos, ela é árdua, né? Ela traz obstáculos pra gente. E a gente não vai parar e desistir no primeiro obstáculo que vem na nossa frente, tá? Então, mais uma vez, Simas, muito obrigado pelo convite, tá? Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre quis. Diga que eu vou ter uma para falar sobre o seu passado, para Não. Deixa eu dizer uma coisa que é meu sonho é falar isso. Diga. Deixa eu falar. Gente, dá o like, comenta, compartilha e ajuda a crescer o canal. É o que, Simas? Pelo amor de Deus. É isso aí. Olha, eu quero falar para vocês que hoje, um doutor, tá, aqui da fisioterapia, mas esse cara, antes, né, foi meu aluno no teatro, começando, andando com a bicicletinha, tá? Hoje ele tem 2 faculdades, né? Tem 2 modalidades esportivas, né? Taekwondo e capoeira, mas esse cara aqui já passou dificuldades com R$2 na cueca. Não, na cueca não, pô, na carteira, pô. Na carteira. E o ladrão roubou dele e ele não reagiu. Foi verdade. E ele está aqui, isso aqui é para finalizar. E ele está aqui
hoje sendo vencedor. Então, para mim é um privilégio. Como ator, é um grande ator. Foi o cara que eu confiava, era o meu ator de confiança, tá? Quando os papéis principais, era ele que eu contava. Certo. Valeu. É, finalizando.